Uma cortina de medo tem vindo a descer sobre Portugal. José Manuel, bom dia. Bom dia. Porquê é que destacas esta frase de muitas que foram ditas ontem na Ilha Terceira? Olha, destaco essa frase porque estava a ouvi-la. Quando eu ouvi, quer dizer, ontem, Uhum. de repente tocou-me assim um sininho na cabeça, na memória, e lembrei-me de uma outra frase muito conhecida, muito famosa, preferida não, escrita há 178 anos, portanto há muito tempo, 1848, e que é a frase de abertura do famoso Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. Portanto, no fundo, a fundação do movimento comunista, e que é um espectro, ronda a Europa, o espectro do comunismo. Eu não sei se foi aqui que Miguel Monjardim se inspirou, se é uma reminiscência, até porque, de fundo, o sentido é um pouco diferente, mas não é. Quer dizer, no sentido em que a intervenção de Miguel Monjardim, ao contrário do que se passou com a intervenção de Dona José Seguro, é uma intervenção com muitas pistas de leitura e em alguns pontos direta, substantiva, chamar a atenção para algumas coisas que devem ser feitas e não apenas para a repetição de formulações mais ou menos consensuais e vagas sobre os dias que correm, como a defesa da Carta das Nações Unidas, a ajuda nem é a defesa, é a invocação desses valores. Ora bem, de facto, como tu disseste, o Dom José Seguro dedicou 3 ou 4 parágrafos e bastante, enfim, genéricos aos temas internacionais, dedicou a maior parte do seu discurso às palavras do meio, que é a forma que ele usou para referir-se, digamos, dizer que de alguma forma procura que a política não se fique, não seja tomada pelos polos, pela chamada polarização, pela impossibilidade de estabelecer pontes, mas independentemente disso, no que diz respeito às questões que se esperava que ele tivesse uma questão a dizer, até porque, quer dizer, o papel das lajes, o papel dos Açores, a relação transatlântica, tudo isso que ele pudesse desenvolver um pouco, ele acabou por repetir apenas formulações gerais. Há quem tivesse lido nas entrelinhas, recados para estes e para aqueles, mas eu creio que os discursos políticos nesta matéria ou são diretos, compreensíveis pelo cidadão comum, ou são bons para aqueles que são capazes de ver mosquitos noutra banda, quando se põem a analisar os recados, e portanto não creio que daí possamos tirar muita coisa. No que diz respeito já a Monjardim, a questão é diferente, porque ele chama-nos, portanto, primeiro que tudo, quem é Miguel Monjardim? Isso. Portanto, não é uma figura assim muito, muito conhecida. Ele, enfim, quem está mais atento aos temas do pensamento, do comentário internacional, ele escreve no Expresso, comenta, não sei se com que tipo de regularidade, mas às vezes na SIC. Ele vive nos Açores, vive em Angra do Heroísmo, é a terra onde ele nasceu, os bons jardins de Angra do Heroísmo. É alguém que tem a sua formação na área das relações internacionais, da geopolítica, dá aulas. Ele, aliás, acabou agora, teve a cerimónia de despedida recentemente, este mês que acabou, porque ele era professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Este mês houve, enfim, uma reunião anual desse instituto ali no Estoril, o Estoril Political Forum, e houve uma sessão para a despedida do Miguel Monjardim, vai deixar de dar aulas. E ele é alguém que, além disso, tem uma forma de estar no comentário e na forma como vai seguindo a atualidade, que é muito particular. Além de estar muito atento a tudo o que se passa, ele compra vários jornais internacionais todos os dias, gosta de os ler em papel, anota-os, sublinha-os. Portanto, tem um estilo talvez um pouco diferente daquele que hoje se tornou mais dominante, tipo inteligência artificial a fazer resumos. Ele tem outra coisa que é uma certa profundidade histórica nas suas análises. E desse ponto de vista, ele tem uma atividade que eu acho muito interessante e que, se pensarmos no detalhe, até ontem ao ouvirmos, percebemos essas referências. Ele, a certa altura, fala de Homero e de Tucídides.
Homero é conhecido, não é? A propósito de uma aluna, de um almoço com uma aluna... Exatamente. Com quem leu Homero e Tucídides. Exatamente, porque ler Homero e Tucídides faz parte da sua forma de, digamos, levar os mais jovens a apreender o mundo, a aprender a cultura, o sentido da cultura ocidental e a apreender as complexidades disso mesmo. Homero é bastante conhecido, uma parte das pessoas conhecem a Odisseia, a Eneida. Tucídides é muito conhecido entre as pessoas que estudam geopolítica e história, será menos conhecido do grande público, é o autor de um livro que é um clássico, um livro de referência chamado História da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra que opôs Esparta a Atenas, portanto, e que é muitas vezes invocada precisamente por representar uma alteração nas relações de poder. Portanto, Esparta era tradicionalmente o poder militar da Grécia, papel muito importante e muito decisivo nas guerras contra o Império Persa, se bem que a batalha provavelmente mais importante foi sobretudo travada pelos atenienses, foi a batalha naval de Salamina, mas os de Esparta estão ligados à heroicidade dos 300 enfim, que deu inclusive muitos filmes recentes sobre isso. Bem, a história dessa guerra, enfim, esse livro é focado para muitos aspectos, há momentos famosos, como, por exemplo, um famoso discurso de Péricles, que no fundo é uma explicação original do que é a democracia, que está lá, faz parte desse livro, mas aquilo que no tempo, nas discussões, tem-se falado mais nos últimos tempos, é a chamada armadilha de Tucídides. O que é a armadilha de Tucídides? A armadilha de Tucídides é a ideia de que quando há um poder dominante e um poder em ascensão, é praticamente inevitável evitar a guerra entre ambos. Portanto, no fundo, é o princípio da Guerra do Peloponeso. Atenas era o poder em ascensão, Esparta o poder desafiado, e acabou numa guerra. Ora bem, este tema tornou-se relativamente atual porque veio à colação na viagem que Donald Trump fez recentemente aos Estados Unidos. E vê lá tu, citado por Xi Jinping, que dizia que era preciso evitar a armadilha de Tucídides. No fundo, evitar que os Estados Unidos e a China entrem em guerra, como aconteceu tantas outras vezes, não é? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial são muito uma reação ao desafio de um poder em ascensão, que é uma Alemanha que se tinha reunificado no século XIX e que no século XX entra em choque com os poderes existentes, particularmente com o poder do Império Britânico, que estava em decadência e acabou mesmo por ficar em decadência. Portanto, isto repetiu-se muitas vezes ao longo da história e agora há textos do Kissinger sobre isto, textos até sobre esta matéria, e havia uma coisa: será que o Trump percebeu a que é que ele estava a referir quando se referiu a Tucídides, o Xi Jinping? Só que o Xi Jinping também disse que quer apresentar a China como a nova Atenas, não é? Portanto, o poder em ascensão. Problema, quando falamos de Tucídides, é que a guerra foi ganha por Esparta. A guerra foi ganha por Esparta. Portanto, não sei se é bem a ideia do Xi Jinping, enfim, o que é que lá está na ideia. Mas, independentemente disto, aquilo que o Miguel Mosdonino chama a atenção é para aquilo que ele chama a grande ruptura que estamos a viver e que desorganiza, de alguma forma, a forma como nos habituamos a tratar as relações internacionais e a geopolítica. Ele, aliás, tem um livro recente, que foi agora publicado há poucas semanas, chamado precisamente A Grande Ruptura, em que reflete de forma mais detalhada sobre estes temas, e ele chama a atenção para a necessidade de perceber que o mundo é mais complicado, que não há uma fórmula simples para o abordar, que não podemos ficar nos maniqueísmos habituais, e os maniqueísmos habituais são bons e maus, e nós sabemos bem quem são os bons e quem são os maus, ou aliados e não aliados, ou multilateralismo como solução para tudo, chamando a atenção que há aqui uma evolução muito rápida, mais rápida também do que é habitual, e que essa evolução exige, e este aspecto é muito interessante, exige algo que no fundo ele está a dizer que neste momento é um dos problemas dos tempos que vivemos, e que é a necessidade de quem decide, quem toma decisões políticas, ter um conhecimento do mundo e da história que não seja apenas a reação epidérmica aos factos.
portanto, e uma reação imediata, imediatista e emocional. E, portanto, ter noção do que é que a experiência da história nos vai mostrando. E desse ponto de vista, ele diz que nós temos, no fundo, neste momento, que é num mundo que é, por um lado, mais hierárquico. Portanto, é mais claro que há pequenas não potências, médias potências e grandes potências. Mas também mais complexo, mais fragmentado, com menos alianças formais. Portanto, a tal questão da grande ruptura, não é? Aliás, essa invocação que ele faz da conversa. O resto é ciência sobre isso, porque é uma hipótese, não é? Em ciência, o conceito de grande ruptura não foi criado pelo Monjardim. Ele vai focar uma expressão que se prende com a questão da energia disponível no universo. Eu estou a dizer isto aqui de uma forma muito básica, muito básica. Eu acho que isso remete para um alemão chamado Thomas Kuhn. E eu acho que este conceito, e há aqui, eu acho que era um belo assunto para o Miguel Miranda. Uma boa ideia. Não é? Acho que sim. Falarei com o Miguel Miranda sobre esta Eu acho que é mesmo um assunto para este programa. Bem, mas portanto, ele diz que a conversa que ele tem com a sua antiga aluna ela pergunta-lhe, mas agora como é que nós nos orientamos? Porque antes era fácil, havia esquerda, quer dizer, sabíamos o que estava à esquerda, o que estava a leste, o que estava a oeste, sabíamos o que estava, quem era forte, quem era fraco, como é que as pessoas estavam arrumadas, e de repente tudo isto está desarrumado, digamos assim. E ele, ao falar disso, diz que há, porventura, 3 tipos de resposta, e que os 3 tipos de resposta não são nem mutuamente exclusivas, nem há apenas uma que nos interessa, temos que considerar todas. Portanto, ele fala, o primeiro tipo de resposta é aquela que é, sobretudo, poder e força, parece que é aquela que domina, mas ao mesmo tempo é aquela que é desafiada, porque mesmo os mais fortes nunca conseguem controlar tudo, e isto é muito evidente nos conflitos que estamos a viver, e não é dos conflitos de hoje, são conflitos que vêm nós às vezes temos muita tendência para olhar apenas para o que está a passar nos últimos 15 dias, não é? Portanto, é bom olhar um bocadinho mais para trás, e já lá vamos a isso a propósito também das lajes. A segunda é a ideia que tem que ser tudo multilateralismo. Ora, ele diz que é preciso ser honestos, o mundo não é, vou citá-lo, o mundo não é um terreno de moral, mas é política, e na política o poder é importante. E, portanto, é bom não embarcar apenas de que as coisas funcionam assim, se bem que, digamos, a chamada coligação das potências médias pode ajudar, mas o que é essa coligação das potências médicas? Quem são as potências médias? Há potências médias, sei lá, países... Os BRIC, por exemplo, podem ser considerados como potências médias, uma África do Sul, talvez menos, mas seguramente uma Índia, seguramente um Brasil, mas será que eles podem conjugar-se essas potências médicas com um Canadá, que nem é assim tão média como isso, ou mesmo uma Austrália, essa talvez com outra dimensão e outra capacidade de projeção? Portanto, isto é de facto tudo muito, muito, muito complexo, e portanto... E por isso é preciso percebermos aquilo que aprendemos ou não aprendemos. O que nos remete para o tema das lajes. Nós temos muito em Portugal o discurso, e é muito curioso esse discurso de que as lajes é o nosso as de copas, não é? Portanto, aquilo que é a nossa grande vantagem, e os açorianos ainda têm mais essa perspectiva. Ora, este mesmo Miguel Monjardim escreveu há 25 anos um texto sobre as lajes e o mito das lajes, que é um texto muito interessante e que é interessante reler hoje. Porque as coisas, nós precisamente muitas vezes falham-nos a memória. Esse texto teve alguma influência, enfim, há 25 anos ele era bastante mais novo do que é hoje, mas o que é interessante recordar relendo esse texto? É que nessa altura, estamos a falar ali por volta do ano 2000, tinha havido vários políticos, portanto, nacionais, quando digo nacionais, é do palco nacional e do palco regional, a acharem que com as lajes se conseguia tudo. Por exemplo, há textos escritos pelo Freitas do Amaral, a propósito de uma intervenção que na altura foi feita quer dizer, em que os Estados Unidos intervieram, mas como força determinante, quem tinha, no fundo, os aviões e a logística, mas que foi em boa parte pressionada pelos europeus, que foi uma intervenção no Kosovo,
portanto, 1999, que acabou, de resto, com bombardeamentos a Belgrado, e depois passaram uns tempos até com a própria queda de Milosevic, mas que figuras como Mário Soares ou como Freitas do Amaral explodiram a dizer que não podia ser, não podia acontecer e tal. E houve até quem dissesse, repara, 99 é aquela altura em que a crise de Timor está no auge, portanto, em que há o referendo, em que há aqueles massacres, em que há aquelas coisas todas, e alguém que diz ou os Estados Unidos mandam tropas para Timor, ou nós acabamos com o acordo das lajes. É evidente que isto é bom no palco político, na prática não é assim que as coisas se passam, e se nós virmos historicamente, estamos sempre a ter este tema a regressar. Houve temas, alturas em que se discutia com muita regularidade, mas afinal há ou não há armas atómicas. Por exemplo, os Estados Unidos usam ou não as lajes para terem lá armazenadas armas atómicas. Qual é a real importância daquela base? Aquela base teve momentos em que foi de facto muito importante. No início, quando os aviões não tinham a autonomia que têm hoje, portanto estamos a falar de anos 40, 50, sobretudo anos 50, aquilo é um acordo já pós-Segunda Guerra Mundial, em que de facto era um porta-aviões no meio do Atlântico, muito importante para o trânsito, mas depois foi perdendo, quer dizer, houve uma altura em que foi crucial para os Estados Unidos, que foi no apoio a Israel durante a Guerra de Yom Kippur, 1973, em que verdadeiramente aquilo foi uma ponta aérea que passou ali pelas lajes, mas conforme digo eu, o tipo de estratégia vai mudando, há alturas de maior importância e há alturas de menor relevância. E, por exemplo, desse ponto de vista, ler o que é a doutrina militar dos Estados Unidos e como é que ela vai evoluindo é um detalhe que a maior parte das vezes não tem tido a atenção necessária por parte dos nossos responsáveis políticos. Porque nem aquilo é, digamos, o selo, o cadeado da relação entre Portugal e os Estados Unidos, ou a chave da importância que pode dar aos Açores, uma importância particular, e à autonomia regional dos Açores, nem, por outro lado, é algo que seja facilmente descartável e que nós possamos achar que, conforme o nosso estado de espírito, colaboramos ou não colaboramos com o aliado americano. E desse ponto de vista é necessário, de facto, ter sempre muito mais atenção, porque os ciclos históricos foram evoluindo, e quando se trata disto é necessário também ter algo que, por exemplo, falta muito na política portuguesa, que é a frontalidade e coragem. Há uma parte no discurso de Miguel Mojardino que eu acho muito interessante, que é a parte final, em que ele se refere em concreto à forma como às ondas da Nazaré, à necessidade que há de ter uma intervenção, à coragem que tem quem as enfrenta, mas à forma também como tudo tem que ser planeado e feito como deve ser, não é? E desse ponto de vista, esse recado fica dado, porque é muito fácil dizer os Estados Unidos não nos apoiaram em Timor, vamos mandá-los embora das lajes. Ou nós achamos que a laje vale mais, vamos pedir mais dinheiro. Ou não senhora, nós somos independentes e portanto não os deixamos utilizar as lajes quando recebemos um pedido. Tudo isto é bastante mais complexo, e a nossa discussão pública muitas vezes é manicaísta e muito simplificadora. E aquilo que eu acho que das coisas mais interessantes do discurso de ontem, desse ponto de vista, eu diria até que contrastante com o que veio por parte do Primeiro-Ministro, que era um discurso bastante mais redondo, foi a colocação de uma série de pontos que permitem, ou melhor, que nos obrigariam a uma reflexão de tipo diferente. Não sei se vamos tê-la, e não sei, mas até arriscaria dizer que provavelmente não a vamos ter. Em contrapartida, e voltando agora ao discurso de António José Seguro, há uma parte política, mais política, as palavras do meio, no discurso de António José Seguro, que talvez seja, desse ponto de vista, um pouco mais relevante, se bem que também aí é tão no meio que a gente não sabe bem para onde é que, quer dizer, uma coisa quando fica assim muito redonda não sabe para onde é que se agarra, não é?
para onde é que se agarra. E tem um bocadinho esse defeito, não dá para dizer que há ali uma coisa, pá, que coisa horrorosa que ele disse, mas também não dá para dizer, pá, que coisa fundamental que ele disse, não é? Mas sobre isso nós temos aqui o Rui Pedro Antunes, que nos pode ajudar, se calhar, mais à leitura da parte doméstica do discurso.